Coluna do Reinaldo Azevedo. Não há oposição no Brasil. Sabotagem em parceria com golpistas é banditismo. O grande debate aí do Yuval Levin. Vamos ver aqui. A oposição não existe. O que se vê é um bando, e um bando grande de arruaceiros. Nos propósitos políticos e ideológicos, trata-se de uma verdadeira organização criminosa. Ela tenta, no dia a dia da política, dar o golpe de Estado que Jair Bolsonaro não conseguiu. É uma vergonha continuada. Vocês lembram, né, gente? Eu falei aqui na live que a PEC da bandidagem era o novo golpe, só que dentro do Congresso, né? E não que lhes falte espaço na imprensa para tornar públicos seus propósitos. É impressionante, note-se, o efeito deletério do mau uso do outro lado no Brasil. Sob o pretexto da isenção e sob a alegação do nobre propósito de garantir que todas as versões sejam expostas, não é raro que um arqueólogo seja confrontado por um cretino que assegura a existência de Ratanabá. Fica parecendo uma esquete de humor do Porta dos Fundos. Renomados especialistas são confrontados, muitas vezes por delinquentes intelectuais, como se, para citar o espetacular O Grande Debate de Yuval Levin, Edmund Burke e Thomas Paine estivessem a se opor, um a pregar a reforma da tradição, ou nada restaria se apostássemos nos escombros como pressuposto da reconstrução, e o outro a defender a tradição da disruptura, sem a qual nada avança e se repete o velho com nova roupagem, e ambos com razão. Onde estão no Congresso Nacional, ou no pensamento, os conservadores brasileiros que não se deixaram contaminar pelos fungos do bolsonarismo? O que há de elogio da tradição que nos preserva da simples diluição dos valores, de que trata um Chesterton, desculpem, por exemplo, na defesa da anistia para os golpistas, observem que não se trata de um ponto de vista com o qual se pode concordar ou do qual se pode dissentir, mas sempre no terreno da civilidade e da institucionalidade democrática. A defesa da anistia, nesse caso, implica a adesão à depredação das instituições. Exemplos. A título de exemplo, podemos chegar às miudezas exemplificativas e nada irrelevantes sobre o modo de organizar a sociedade, com divergências muitas vezes inconciliáveis, que só serão decididas no voto, desde que todos aceitem as regras do jogo ou até que não se combine um modo de mudá-las. Vamos lá. Sim ou não a programas de renda mínima e afins, a exemplo do Bolsa Família? Há quem entenda não ser esse um bom caminho. Sim ou não a existência de empresas públicas e de economia mista e de bancos de fomento que formem o cerne de um modelo de desenvolvimento? Sim ou não ao modelo de política industrial que a um só tempo não impeça a concorrência, mas também nos permita, como país, um acúmulo de saber técnico que confira a maioridade no concerto das nações? Há modos legítimos, dignos e decentes, sem prejuízo de que as pessoas também defendam seus interesses, de se colocar nesse debate. O importante é que existam propostas, propósitos, estudos prospectivos sobre desdobramentos possíveis desta ou daquelas escolhas. Cadê a oposição? O PL tentou na Câmara elevar o limite da isenção do imposto de renda para 10 mil, sob o pretexto de que 5 mil era muito baixo. E é claro que se pode discutir tudo, isso inclusive não seria possível indagar, e por que não 20 mil? Ocorre que a proposta que estava em votação não saiu assim do nada, ao contrário, houve quase 3 anos de estudos e simulações para que se estabelecesse o modo, conforme a lei, de compensar a perda de receita. E se chegou à tributação escalonada dos que recebem acima de 50 mil mensais, até o limite de 10% para quem ganha a partir de 100 mil. Estudem os detalhes, a fórmula é menos simples do que parece. E que estudo tem o PL ao propor 10 mil? Não tem nada. Como faria a compensação? Não pensou no assunto porque, na verdade, fazia uma proposta só para que fosse rejeitada e pudesse tentar posar na foto como uma fonte de generosidades. Mais do que isso, o partido tentou impedir nos bastidores a tributação dos mais ricos, não votou contra o texto da Câmara porque o debate ultrapassou as paredes do Congresso e chegou às ruas. Insisto, se os progressistas não querem ser engolidos por um parlamento majoritariamente reacionário, convém investir na mobilização permanente. Limitar-se ao legalismo do enfrentamento congressual corresponde a pedir para ser esmagado, legalidade sim,
legalismo nunca. Mobilização permanente. O Reinaldo tá pregando o que a gente tá fazendo nas ruas, hein, gente? Eu volto a dizer, esse lado é impressionante da mudança dele aí de lado, né? Tarcísio e Milei, o milongueiro. Retomo, o PL estava ou está mesmo interessado em debater a questão do IR, pensando na justiça fiscal? Uma ova quer sabotar o governo. O partido diz que vai reapresentar a proposta de 10 mil no Senado. Mas temos a seriedade de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, governador de São Paulo. É mesmo? Leiam as últimas notícias sobre os desastres em série de Javier Milei na Argentina. Nesta sexta, ele está de novo nas páginas policiais. Em palestra a um ente do mercado em 28 de março deste ano, Tarcísio profetizou e ele tem se apresentado como um misto de Abraão e Moisés. Muito obrigado à nossa Berilda Santos, que mandou vintão para nós. Faltam 160 nesse momento de contribuições. Agradecendo a presença de todos vocês aqui no Folha Notícias Manhã, tá, gente? Nosso novo programa aqui na Folha Democrata, sempre às 8 da manhã, para você ficar muito bem inteirado a respeito de tudo que está acontecendo. O que cita o Reinaldo aqui, né? O Milei fez isso, palestra ao ente do mercado. O Milei fez isso, corte de gastos que atingiram os pobres, com muita propriedade na Argentina. Ele comunicou que ia tomar as medidas duras na campanha. No discurso de posse, está tomando medidas duras. Se você perguntar como seria possível cortar 5% do PIB de despesa do Estado em um ano, eu diria impossível. E ele fez. Consequência disso, a inflação está caindo, o fluxo de capital aumentou, ele tem um probleminha ainda com o câmbio, né? E está chegando a eleição, então ele tem uma eleição de meio de mandato lá que é um pouco complexa, né? E aí ele vai ter que pensar quando mexer nessa questão do câmbio, né? Um câmbio um pouquinho mais apreciado do que deveria estar, mas ele está indo bem, ele está fazendo reformas que são necessárias, aí ele está começando a tirar a cabeça do buraco, está começando a querer crescer, a inflação foi lá para baixo, ou seja, ele está fazendo isso numa situação muito mais complexa. Se está mostrando que é possível, por que essa gente não vai, por que a gente não vai fazer a mesma coisa? A gente vai ficar aqui marcando passo? Essa é a pergunta, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a discussão é somente eleitoral, isso não vai levar a gente para lugar nenhum. Pouco mais de 6 meses depois, nada do que o Tarcísio disse sobre Milei está de pé. Isso que vocês acabaram de ler é só um discurso eleitoreiro feito para os mercados, para se colocar como aquele que estava disposto a seguir os passos de Milei e passar o facão nos gastos públicos, sem dizer em quais áreas, sendo seu referencial a pateta que governa a Argentina. Entende-se que o governador de São Paulo estava dizendo àqueles bravos rapazes dos mercados que também ele teria coragem por aqui de cortar benefícios de pobres, a exemplo do milongueiro que tomou como inspiração. Nota à margem, hoje Milei tem adicionalmente de fugir não só do desastre econômico, mas também da roubalheira atribuída à sua dona e irmã e dos vínculos de um amigo íntimo da sua curriola ideológica com narcotráfico. Uma constante mundo afora da nova direita, que só vem a ser extrema-direita, é a intimidade com criminosos de grosso calibre, claro, que pregam severidade extrema com os criminosos de pequeno calibre. Como vocês sabem, considera-se por aqui muito corajoso cortar recursos de quem não tem quase nada. Com os grandes proprietários de terra de São Paulo, Tarcísio fez o contrário, ele cede terras públicas, ele vendeu a Sabesp abaixo do seu valor na bolsa, é um valente inigualável. Caminhando para o encerramento, o que quer a oposição no Brasil, além de estar atrelada aos delírios do bolsonarismo, quais são os seus marcos da economia política? Convenham, a única coisa que lembra ligeiramente uma oposição quase educada são alguns nichos da cobertura do jornalismo econômico, ainda que só ouçam aqueles rapazes que estão sempre comprando e vendendo e quase nunca os acadêmicos de economia.
Transcrevo um trecho do Grande Debate, página 143, de Levin, que é, diga-se, um conservador, sobre como Burke e Paine viam o mundo. Os entendimentos de ambos sobre relações sociais, consequentemente, diferem dramaticamente e em linhas similares e nelas enraizadas as suas discordâncias sobre a natureza e a história. Edmund Burke começa com o mundo dado e busca fortalecer a vida social e política como meio para enfrentar situações que não escolhemos. Thomas Paine começa com princípios de liberdade, igualdade e direitos naturais que constroem instituições políticas sobre essas bases, a fim de defender as prerrogativas do indivíduo. Os dois diferem nitidamente sobre a importância do que foi feito antes e depois sobre a permeabilidade das relações humanas e os esforços filosoficamente inspirados da reconstrução fundamental. Ô, gente, estou trazendo conteúdo de primeira para vocês, só R$ 40 ainda de contribuições. Vamos todo mundo contribuindo com 10, gente, com 5, com 20 para vocês ganharem livros. É importante que vocês ajudem financeiramente a Folha Democrata. A Folha Democrata não, a Folha TV. Em suas opiniões divergentes, também encontramos ecos de suas abordagens mais gerais sobre a mudança política efetiva. O pensador que trabalha primariamente com ideias e princípios olha para circunstâncias não escolhidas e as considera consequências de aplicações passadas de princípios. Tal pessoa vê em circunstâncias que são menos que ideais a marca de princípios que são menos do que corretos. Dessa forma, busca melhorar as circunstâncias oferecendo um novo começo, baseado em princípios mais corretos. O estadista que trabalha com circunstâncias políticas começa necessariamente com as suas, mais herdadas que escolhidas, afiliações e obrigações, para que com sua comunidade particular e suas várias subdivisões, e dessa maneira parte do que existe e busca meios de melhorar. Dessa maneira, a distinção entre escolha e obrigação encontra sua contrapartida na distinção entre razão e prescrição, pois a primeira se aplica aos fins da política e a última aos seus meios. Passaremos agora, portanto, a profunda discordância entre Burke e Paine sobre os méritos relativos da razão e prescrição e, com elas, da teoria e da prática. Obrigado, e a terapia! Obrigado, meu querido. Faltam 110, gente. Falta pouco. Obrigado, Lucas. Viva a Palestina livre. Viva, meu querido. Hoje tem plantão lá no Meteoro, viu, Luca? E a terapia, queridíssimo. Vamos lá para a gente poder seguir aqui, queridos e queridas, bonitos e bonitas, lindos e lindas. A gente vai seguindo aqui, fazendo bem o nosso trabalho, para que todos fiquem muito bem informados. Concluo. E nesse ponto, sugiro para que vocês leiam o livro. Há modos dignos de se colocar no grande debate, de forma a aproveitar a tradição, como queria Burke, para responder às demandas novas, ou de, a partir da pregação de uma mudança radical, como defendia Paine, ordenada pela razão, reinventar permanentemente a tradição. Como o bolsonarismo fagocitou a direita democrática, restou a depredação dos que nada têm a dizer sobre o Brasil que não seja reagir ao PT, e sempre pelos piores motivos, certamente aos bons. Para tanto, é preciso fazer política em vez de se dedicar à defesa de uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado. Se não existe oposição, então ela já perdeu a eleição, Reinaldo? Claro que não, pode sim ganhar. Eis a questão: governar para quem, com quem e para quem? E para quê? Exatamente. Baita texto do Reinaldo Azevedo. Importantíssimo aqui para a gente se manter bem informado.